Fala, coração! Você já pensou que seu relacionamento, em muitos momentos, você fica se perguntando por que que ele me trata desse jeito? Por que que ele fala nesse tom comigo? O que que eu fiz de tão errado? Ou fica procurando tentar se explicar melhor e outras formas de poder dizer que você não é tão culpada quanto você está se sentindo em muitos momentos? Existem relacionamentos que muitas vezes, por semana e às vezes até por dia, uma pessoa, uma mulher, pode estar se sentindo culpada, desprezada, desvalorizada, sentindo com medo, incapacitante, ou seja, se sentindo incapaz de mudar, de reverter a situação, de, enfim, ser bem tratado. E, e é muito interessante a gente ter total clareza quando a gente está num relacionamento que não é saudável, que é tóxico. Ou seja, existem relacionamentos, existem amores e amores. Existem amores que te elevam, que te trazem um ambiente propício para você sentir a sua espontaneidade, sentir a sua livre iniciativa de fazer as coisas na sua vida, vontade de crescer na vida, de fazer as coisas, de buscar novos conhecimentos, estudar e por aí vai. E existem amores que acabam fazendo você se sentir presa, se sentir incapaz, se sentir menos do que a outra pessoa e por aí vai. E é muito interessante, é muito importante quando a gente está nessa situação, nesse segundo cenário, ou seja, no cenário em que a relação não é tão boa quanto você merece, quanto você gostaria, inclusive de acreditar que é. É muito interessante você tomar consciência do que acontece externo a você, o que vem do outro, e o que vem do outro que tem a ver com esses sentimentos e o que é seu nessa situação. Para que assim você possa, percebendo o que é seu, descobrir formas de se colocar, de mudar alguma coisa, de buscar outra orientação, mudar atitudes, pensamentos, formas de sentir e de agir. Então, nessa palestra de hoje, o objetivo dela é mostrar para você, te dar claridade, ou seja, esclarecer para você determinados comportamentos para você que venha do outro, que são considerados, que acabam despertando determinados sentimentos tóxicos, e você ter consciência se isso acontece no seu relacionamento ou não, e a partir disso também ter consciência dos seus sentimentos, ou seja, da repercussão disso dentro de você, se o seu relacionamento está sendo realmente excelente para desabrochar você frente à vida, ótimo. Então, nessa palestra você vai ter certeza se realmente isso acontece. Ou se tem alguma coisa sabe quando a gente está ouvindo uma música e tem um ruído, e às vezes o ruído pode ser muito alto ou pode ser não tão alto assim, administrado. Então, nessa palestra você vai tomar consciência do tamanho do ruído, ou seja, o quanto que está tóxico ou o quanto está saudável o seu relacionamento, ok? Vamos junto? Então vamos lá. Vou te contar agora 10 sinais inegáveis de que o seu relacionamento está tóxico. 10 coisas que acontecem em relacionamentos que não são saudáveis em si mesmos. E depois a gente vai para a questão de qual a consequência disso, para você tomar consciência das consequências desse tipo de relacionamento, tá bom? Então, o primeiro ponto, e que é crucial, é que vocês não têm planos e objetivos em comum a longo prazo que vocês compartilham um com o outro. Ou seja, se você tem vontade e ele do que vai fazer daqui para frente, daqui a 5, 10, daqui 3 anos na sua vida, daqui 1 ano ou daqui 1 mês, é muito raro pessoas que estão num relacionamento que é tóxico terem planos em comum, planejarem viagens, planejarem com antecedência o que vão fazer nos próximos anos e por aí vai. Porque planos, eles pressupõem uma postura de igualdade no relacionamento. E um relacionamento tóxico, ele não tem uma postura de igualdade.
Ou seja, uma das pessoas pensa, ainda que no sentimento, se sente maior do que a outra pessoa. Então, quando isso acontece, esse desequilíbrio acontece, não tem como duas pessoas que não se sentem iguais compartilharem planos e objetivos. Isso é algo que a gente faz entre iguais, correto? A menos que seja para quando você vai executar algo que a outra pessoa pensou. Então, por exemplo, se alguém decide o que vai ser feito no próximo fim de semana e fala que você vai cozinhar, então, isso é comunicado, não é informado, não é planejado em comum acordo. Compreende a diferença? Então, um dos pontos para você perceber se é ou não, se isso acontece ou não no seu relacionamento, se vocês conseguem ou não planejar com antecedência as coisas e cada um colocar seus objetivos, as possibilidades, escolhas, coisas que vêm de interessante que podem fazer juntos, em família, ou no relacionamento a dois e tudo mais. Ok? Então, esse é um ponto interessante de perceber. Outro ponto, segundo, é dar ordens. Se você recebe ordens, por exemplo, ordens como faça tal coisa, vai no mercado e compra tal coisa, faz desse jeito, precisa ser assim, ou ordens podem ser assim, nós no fim de semana nós vamos ficar em casa mesmo, nós não vamos nessa festa não. E esse pode ser em termos de nós, ou seja, decidindo por você também. Então, esse também é um ponto que demonstra que a outra pessoa não te vê num pé de igualdade. Te vê, para você dar ordem, você tem que estar numa hierarquia superior. Então, te vê num patamar superior a você e lhe dar ordens a partir disso. Outro ponto, desvalorização e menosprezo. Terceiro ponto. Pois é. Sabe quando você, por exemplo, talvez você tenha alguma coisa que você goste de fazer, como pintar, como colorir, como fazer crochê, como fazer determinados cursos ou estudar determinadas coisas. E se essa pessoa que está contigo desvaloriza as coisas que você gosta de fazer, isso é um sinal claro de um relacionamento que não te enriquece, que é tóxico. Ou seja, se você tem que, por exemplo, pensar se você vai ou não falar para o seu companheiro, para a sua companheira, que você gosta de determinada coisa, que você quer fazer tal coisa, ou se quando você fala, por exemplo, escreve um artigo, escreve um livro, ou faz uma pintura, ou faz um tapete, alguma coisa que surge de você, seja produzida por você, ou haja a intenção de produzir e você comunica ela. Então, e a pessoa responde coisas como, por exemplo, nossa, não consigo pensar alguém que se interesse por esse assunto. Falando, por exemplo, por um livro. Ou seja, desvalorizando a sua ideia ou a sua produção, ou a sua intenção. Nossa, isso daí parece a minha sobrinha de 4 anos podia desenhar igual você. Coisas, comparações, enfim, coisas que desvalorizam você, suas intenções ou suas produções, entende? Isso também é uma postura de um relacionamento que não enriquece você, que não traz a sua vida à tona, entende? Que não enriquece você, que não traz a sua vida à tona, compreende? Então, esse também é um ponto interessante de você refletir, se isso acontece ou não acontece no seu relacionamento. O quarto ponto são brincadeiras sem graça. Sabe aquela brincadeira de, por exemplo, zombando de você, ou das coisas que você faça, fale, goste, por aí vai? Brincadeiras como... nossa, você fez tal coisa, ou você chegou atrasado de novo, nossa, você sempre só falta, ou esqueceu determinada coisa, nossa, só falta esquecer a cabeça agora. Aquelas brincadeiras que são sem graça, elas ofendem em si mesmas. Como, por exemplo, caramba,
poxa, essa pessoa, falando de você, essa pessoa sempre faz tal coisa, ela não sabe tal coisa, e faz uma brincadeirinha, só podia ser mulher mesmo. Coisas assim, falas que ofendem, brincadeiras que ofendem, e depois finge ser brincadeira. Não, você tem que ter senso de humor, isso aqui é só uma brincadeira e tal. Quando na verdade foi uma ofensa, foi uma zombaria, foi algo sem sentido e que não deve acontecer em relacionamentos saudáveis, entende? Então, a não ser quando são brincadeiras reais, brincadeiras legais, bacanas, interessantes, as pessoas riem, você ri naturalmente, você não se sente ofendida. Se você se sente ofendida com uma brincadeira de alguém, então provavelmente é porque essa pessoa te ofendeu mesmo, teve a intenção, é possível que tenha tido a intenção mesmo. E é mais fácil, depois de ofender, fingir brincadeira. Próximo ponto é relacionado a outras pessoas. Geralmente, relacionamentos tóxicos, eles podem parecer lindos e belos para as outras pessoas. E em alguns momentos, essa pessoa que você está, ele faz comentários que lhe enfraquecem perante as outras pessoas. Então, por exemplo, faz comentários contra as suas habilidades culinárias, contra o seu emprego, contra a sua profissão, enfim, fala coisas que lhe contradizem, ou seja, você vai colocar uma opinião e aí a pessoa rapidamente e incisivamente fala a coisa oposta ao que você disse. Não, isso não é verdade não, tal e tal coisa que é verdade. Então, essa forma dura, essa ruptura na hora de falar, de tipo, não, o que você está falando não é verdade não, isso aqui que eu estou falando que é verdade. Essa contradição sem mel na ponta, né? Já que vai rasgando, né? Não, isso daí não, isso aqui que eu estou falando que está certo. Então, essa forma de contradizer, ou seja, ela enfraquece você perante outras pessoas. Então, críticas com pessoas da sua família, com pessoas da família dele, contra a sua pessoa, enfim, formas de te contradizer, de enfraquecer você frente às pessoas ao redor. Como se, tipo, tudo que você fizesse fosse errado e tudo mais. Então, esse tipo de impressão, se você tem esse tipo de impressão de que parece que você está sendo julgada o tempo todo, é possível que isso realmente esteja acontecendo, inclusive perante outras pessoas. Geralmente, relacionamentos tóxicos, eles podem parecer muito lindos e, na maior parte do tempo, da porta da rua para fora. Então, para a igreja, para a sociedade em geral e por aí vai. E, então, muitas vezes a pessoa ela não tem claridade do que está acontecendo. Então, ela acha que, por exemplo, se ela está se sentindo mal, é coisa da cabeça dela, e não porque realmente está sendo ofendida, julgada, criticada e desvalorizada, compreende? Então, é importante você perceber o que está acontecendo para você ter claridade de si, do seu redor, do que está acontecendo no relacionamento e dos seus sentimentos, ok? Então, próximo ponto para você saber se o seu relacionamento está sendo tóxico para você ou se está enriquecendo a sua vida, é que relacionamentos tóxicos, eles têm presença de ameaças e de xingamentos. Coisas como, você é gorda, você é burra, você só fala besteira, são expressões, são xingamentos, são ofensas que presentes em relacionamentos tóxicos. E além disso, ameaças. Por exemplo, se você for em tal lugar, então não precisa mais voltar para dentro de casa. Se você não fizer X, então Y. Se você não fizer tal coisa, se você hoje tomar uma cerveja aqui em casa hoje, então eu vou embora de casa. Esse tipo de expressão é uma ameaça, compreende? E ameaças não combinam com relacionamentos saudáveis. Se uma pessoa quer efetivamente terminar um relacionamento, a pessoa chega e fala, olha, eu não quero mais viver com você e tal, prefiro seguir minha vida sem um relacionamento, por aí vai, e conversa e termina. Não faz ameaças, muito menos ameaças constantes. Então, se você não fizer
com determinada frequência de vezes, ou algo assim, sexo, então eu vou embora, eu vou arranjar outra mulher. Esse tipo de isso é ameaça, entende? Então, não é bom, não é saudável estar num relacionamento em que ameaças aconteçam, em que ameaças existem. Não tem como a gente viver bem, tranquilo, segura, leve, dentro de um relacionamento que você ouça ameaças. E eu não estou nem falando de ameaças físicas, estou falando de ameaças em outro sentido, correto? E, além disso, a ameaça, a violência física, ela vem depois de que muita violência verbal, muita coisa difícil de ouvir, de digerir, muita coisa tóxica em termos de fala já foi dita, que agride, falas que agridem. Muito depois é que vem a violência física de fato. Então, é muito importante você perceber o ambiente, as falas que estão sendo feitas em relação a você, para você perceber o quão tóxico está o seu relacionamento, porque quanto mais tóxico tiver em termos de fala, mais próximo está de acontecer, inclusive, violência em outro sentido, no sentido físico mesmo. Então, quanto mais rápido você perceber o que está acontecendo, mais rápido você pode se proteger. Próximo ponto, leitura mental. Quando alguém fala, por exemplo, que você tem determinada intenção, quando muitas vezes você nem tinha aquela intenção, nem tinha refletido naquilo, enfim, quando a pessoa pretende saber o que se passa na sua mente, isso é o que a gente chama de leitura mental. Por exemplo, o seu companheiro fala para você assim que se você está fazendo tal comentário, se você está falando que não está gostando de algum tom dele ou de alguma coisa, então é porque você está querendo arranjar problema, você está querendo separar, você está querendo... E não era nada daquilo, entende? Muitas vezes. Então, a leitura mental é dizer qual que é a sua intenção. Ninguém tem o direito, ninguém sabe o que se passa dentro de outra pessoa. É impossível. É impossível a gente realmente saber o que se passa dentro da mente de outro ser humano. Claro que nos estudos de comportamento existem expressões verbais, não verbais, que têm a ver com determinadas reações e por aí vai, que podem ser catalogadas e tudo. Porém, nunca é um martelo que se bate, entende? Porque é outro ser humano. Ninguém consegue saber o que se passa dentro de outro ser humano, entende? E bater um martelo, de fato. A menos que, enfim, haja N diagnósticos e por aí vai. Agora, num relacionamento normal, enfim, ninguém tem o direito de dizer que sabe o que o outro pensa, sente e por aí vai, entende? Então, a leitura mental e, pior ainda, a leitura mental acusatória, que é o tom de acusação, de que você fez alguma coisa e que merece ser recriminada por aquilo. Então, toda comunicação, toda forma de outra pessoa falar que produz em você medo, culpa ou vergonha é em si mesma uma expressão violenta, ok? Então, é muito importante que você compreenda, perceba isso, que se você sinta esses 3 sentimentos, medo, culpa ou vergonha, é porque a forma como está sendo falado determinada coisa tem total relação com esses sentimentos. Você deve perceber as frases que são gatilhos para você sentir determinadas coisas. E, além disso, apagadores mentais. É quando alguém fala mais ou menos assim, chega, é isso, pronto e acabou. Ou, chega, isso aqui é óbvio e pronto e não se fala mais nisso. São expressões que apagam a mente da outra pessoa, no caso você. Então, são apagadores mentais. Tipo, é isso, coloca determinada informação e apaga qualquer outra coisa. Não importa o que você venha dizer, não importa o que você diga, é tal coisa. É desse jeito, vai ser assim.
Isso são apagadores mentais. Apaga qualquer outra coisa e só coloca a informação que a outra pessoa pretende ao usar esse apagador. Então, essa é uma outra forma bem abusiva, porque diz implicitamente, quando uma pessoa usa ou usa cotidianamente apagadores mentais, essa pessoa ela está dizendo que tem toda a verdade, que é dono da verdade. E no relacionamento, cada um tem a sua própria verdade. Quando alguém pretende a ser dono da verdade, então tem alguma coisa fora de lugar. Próximo ponto, responsabilizar você pela forma de agir para com você. Muitas vezes, inclusive, pela forma negativa de agir para com você. Então, quando, por exemplo, o seu companheiro fala que você está com uma roupa muito curta e é por isso que ele está te tratando mal e falando coisas severas e dizendo que você é coisas ruins, ele está responsabilizando você pela forma bruta de lhe tratar. Então, isso é abusivo, é 100% abusivo, compreende? Então, a forma de alguém lhe tratar é uma decisão que não é sua. Não é uma decisão sua o jeito que outra pessoa vai te tratar. Isso é dele, é dela, é da pessoa que está se relacionando com você. A única coisa que você é responsável é por você, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelas suas ações, pelas suas falas. Assim como a outra pessoa é responsável por si, pelos próprios pensamentos, sentimentos, ações e falas. Isso é muito importante para quebrar elo de codependência, de eu fiz isso porque você fez isso, eu senti isso porque você tal coisa, e esse elo. Todos os sentimentos, por exemplo, que você sinta em relação às falas de outra pessoa, são seus. São seus. Assim como tudo que você fale, o que quer que a pessoa sinta ou como reaja, é responsabilidade dessa pessoa. Então, é muito importante fazer essa separação para não ficar naquilo de, não, eu fiz isso porque você fez isso, não, eu fiz isso porque você que fez isso primeiro, e fica, entende? E fica num embolo danado que não vai em busca de soluções, entende? Faz parte do problema, colocar a culpa das suas ações no outro, dos seus sentimentos no outro, e não olhar para soluções, ok? E outra coisa, uma coisa que acontece muito em relacionamentos, eu vi muito nos últimos anos, nos últimos 4 anos, como coach de empoderamento feminino, eu, Juliana Scarpati, passei por muitos atendimentos em que isso acontecia, muitas histórias de mulheres que isso acontecia. Compensações com, por exemplo, presentes. Um dia depois de vocês discutirem, ele chegar com um presentinho, com um colar, com um sapato, com alguma coisa que você goste, como se uma coisa compensasse a outra, entende? Como se a forma dura de falar com você fosse compensada por no outro dia te dar algum presente material. Então, ou inclusive declarações de amor, de declarações como, você sabe que eu nunca te magoaria, né? Quando você acabou de ser magoada no dia anterior, entende? Então, isso é um ponto muito interessante, você prestar atenção, tomar consciência, sabe? De tentativas de compensações através de presentes e de declarações de amor. Então, e sendo que sem o compromisso de nunca mais lhe tratar de determinada forma, que é o mais importante, que realmente está em busca de soluções, entende? Então, uma coisa que acontece também é que aquele ser humano que lhe trata mal, aquele que é o mesmo seu companheiro, a pessoa que você ama, e essa mesma pessoa te errar na forma, por exemplo, de lhe tratar, e nunca pedir desculpas, nunca pedir ou perdão, ou pelo menos, ou dizer sinto muito, apenas dizer sinto muito pela dor que eu te causei de ter falado dessa ou daquela maneira.
Quando a pessoa sistematicamente diz que tem razão, que você está errada mesmo e tal, e não reconhece que você cedeu na forma de falar com você, que não deveria, que poderia fazer melhor, então está dizendo que da próxima vez que vocês entrarem em algum desentendimento, seja ele qual for, vai lhe tratar novamente da mesma maneira. Então é muito importante conseguir da outra pessoa o compromisso de parar com esses tipos de falas que eu cheguei até aqui, que eu contei até aqui. Contradições, enfraquecer você frente a outras pessoas, o tom da acusação, usar de expressões como se fosse o dono da verdade, e não está aberto para te ouvir. Responsabilizar você, culpar você pela forma como está te tratando, sendo que não é culpa sua, não tem como ser. Então, essas são coisas muito interessantes, muito importantes. Inclusive, porque existe um outro estágio, um estágio mais complicado, que é quando sai das falas e passa para expressões de violência física, que pode, por exemplo, começar com, por exemplo, vocês entrarem em desentendimento e ele bater na parede, ou jogar uma TV, um objeto na parede ou no chão. Então, esse tipo de raiva abusiva, entende? Que o objetivo ali é causar um impacto emocional em você extremamente negativo e expressar aquela raiva de uma forma que é abusiva, entende? Então, esses pontos, eles são um ponto antes, um estágio antes de começar os estágios em direção à violência física mesmo, até chegar de fato em violência física, que quando a orientação, tem um livro chamado Violência Verbal, como falando sobre relacionamentos abusivos, esse é um dos livros, e nesse livro a autora ela coloca que no momento que chegar numa violência física, aquele relacionamento ele está fadado. Ele não, ali você não consegue mais conversar, dialogar, porque a integridade física já foi violada. Então, você tem que realmente se proteger, sair dali o mais rápido possível, não tem mais o que esperar daquele relacionamento. Enquanto estiver na violência verbal, ainda é possível reverter. E eu quero te contar agora o que acontece, quais são os seus sentimentos, para você reconhecer se existem ou não, que são consequências de todos esses tipos de falas difíceis de ouvir de um relacionamento. Um dos sentimentos é culpa. É constante o sentimento de culpa numa pessoa que seja semanalmente ou diariamente recriminada, acusada, julgada, desvalorizada, porque a pessoa passa a acreditar que tem alguma coisa de errado consigo. E aí a gente vai para outro sentimento, chamado da vergonha. A culpa e a vergonha, ela tem uma diferença clara. A culpa é quando você se sente mal em relação a você mesmo por ter feito algo que não deveria ter feito, que considera que não deveria ter feito. A vergonha, não. É um sentimento de que se você fez tal coisa que foi ruim, então você é ruim. É o sentimento de ser algo ruim. Então, não é mais o sentimento de que eu fiz algo que não deveria ter feito. Eu sou algo ruim. Então, eu sou desde coisas mais simples, como eu sou estabanada, ou enfim, para coisas menos simples, que aí podem ser as mais variadas, como eu sou feia, eu sou gorda, julgamentos de identidade, que você é algo ruim, entende? Eu não tenho habilidade social, eu não sei conversar com as pessoas, eu sou agressiva, eu sou covarde, eu sou medrosa, enfim, são sentimentos, são julgamentos em relação à sua identidade, quem você é. E a vergonha, que despertam vergonha, que é você sentir que tem algo de errado com você, com a sua essência. Entende? E a culpa é, eu fiz errado, eu devia ter falado desse modo, eu devia ter chegado em casa mais cedo, eu devia ter ligado para ele em tal horário, que daí a gente não teria discutido. Então, é um sentimento de culpa. E é normal
que em relacionamentos que você esteja sendo desvalorizada, menosprezada e tudo mais, você sinta-se culpada por uma grande quantidade de coisas. E uma coisa interessante sobre esses sentimentos é que eles te mantêm, eles são sentimentos efeito. Acontece em determinadas situações, você sente esses sentimentos. Mas eles existem dentro de você também. Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode ter muita facilidade, vamos dizer assim, de sentir vergonha e por N questões da sua história de vida. E aí, quando entra num relacionamento que a pessoa fica lhe recriminando, ela acha que é isso mesmo, que ela merece ouvir isso porque ela é aquelas coisas mesmo ruins. Então, sentimentos de inferioridade, sabe? Que tem a ver com o sentimento da vergonha. Além disso, sentimento de incapacidade, como se você não tivesse capacidade de sair daquela situação, capacidade de se retirar dali, de resolver de alguma forma, de encaminhar a questão de alguma forma, ou de ter uma vida melhor, ou de ter um companheiro melhor. Então, o sentimento de incapacidade, ele tira suas forças também. Além disso, um sentimento que mantém as mulheres, muitas vezes, em relacionamentos assim, é o seguinte: medo de ficar sozinha. O medo de ficar sozinha, medo de não saber para onde ir, medo, enfim. De acordo com o Dr. Flávio Ginkovat, ele fala que existem 3 estágios, ou três classificações para o quanto uma pessoa possa estar feliz na sua vida amorosa. Existe o bem casado, que é a pessoa que tem um relacionamento que realmente enriquece sua vida, que há companheirismo, que há parceria, que há igualdade e que uma pessoa contribui na vida da outra, enfim, há algo muito positivo entre as duas pessoas. Esse é o bem casado, a pessoa que está bem casada. Existe o estado do meio, que é a pessoa que está solteira, ou seja, a mulher que está solteira e que gosta da própria companhia e que está bem consigo mesma e que trabalha, cuida da própria vida, cuida de si mesma, enfim, que cuida de si e da vida. Então, essa pessoa está solteira, que pode ser também uma pessoa divorciada, né, que está nessa postura de não estar num relacionamento. E o último estágio é o estágio da pessoa mal casada, que ela não está entre a solteira, não é o pior que existe. O pior que existe é estar num relacionamento tóxico, estar num relacionamento, estar mal casada, estar num relacionamento que te faz mal, que faz você, por exemplo, todos os dias, toda semana, liberar um monte de hormônios, como cortisol, por exemplo, que é terrível quando existe em grande grau e que tem relação com o sentimento de medo. Então, quando você constantemente sente medo, o cortisol está muito no seu sangue. E então, esse é o mal casado, entende? A mulher que não está feliz no relacionamento. Então, esse é o pior que pode existir. Estar solteira é um pouco melhor, porque pelo menos não tem alguém me puxando para baixo ou lhe jogando para baixo, entende? E até estar bem casada, ou seja, ter um relacionamento realmente que faça bem para o seu coração. Então, é isso que acontece com relacionamentos em que são tóxicos, ou seja, que não são saudáveis para a sua alma, entende? Esses sentimentos que são despertados, medo, culpa, vergonha, principalmente, e além disso, são essas aí 10 sinais, até coloquei um pouco mais, eu acho, e para você ter total clareza se você está num relacionamento tóxico ou não. E agora eu quero falar como desfazer uma relação tóxica. Ou seja, o que fazer, para onde ir, como fazer. Um dos pontos muito importantes é você tomar consciência das suas necessidades e não abrir mão mais delas. Então, integridade, um relacionamento com igualdade, um relacionamento com dignidade, que você se sinta uma pessoa digna, é fundamental, entende? É algo que você não pode
abrir mão. Uma coisa que pode te ajudar a você perceber seus sentimentos, e a partir dos sentimentos, as suas necessidades, porque cada um dos sentimentos negativos mostra uma necessidade humana que não está sendo suprida. Então, se uma pessoa, por exemplo, sente muita culpa, muita vergonha, está faltando dignidade, entende? Se sentir digna, honrada, entende? Então, sentir que a sua vida tem valor. E isso é muito importante. É um direito básico do ser humano. Estar num relacionamento que se sinta valorizado, que a sua vida tem valor e que você tem valor frente à vida. Então, esse é um ponto muito importante, você não abrir mão dos seus direitos, em termos de necessidades como ser humano, entende? E não abrir mão disso, honrar suas necessidades como ser humano. E, a partir disso, se responsabilizar por você, 100% pelos seus 50% dentro do relacionamento. Então, se o relacionamento ele chegou num determinado patamar, ele chegou onde está, de alguma forma, você foi abrindo mão de você, abrindo mão das suas necessidades durante esse relacionamento até chegar no momento atual. Então, até você perceber, ter esse conhecimento também. Então, é importante que você tome consciência das suas necessidades, se honre, se dê valor, perceba o seu valor, sabe? E que há coisas que não devem entrar em xeque, o valor de cada ser humano, a apreciação da vida de cada ser humano é algo que não deve entrar em xeque em nenhum momento, é algo inegociável e inquestionável. E, a partir disso, você se responsabilizar pelo ponto que vocês chegaram, pela sua parte, não pela parte do outro, não mais pela parte do outro, mas somente pela sua parte do seu relacionamento ter chegado nesse ponto. Então, por muito tempo, pode ser que você se deixou ser dominada por N motivos, por N sentimentos, por N medos, por N coisas. E isso pode ser revertido. E o primeiro passo é você se responsabilizar pela sua parte, por ter chegado até aqui, até a forma como está. E, além disso, é importante, é interessante, é estratégico ter uma conversa estratégica, que é quando é o ponto da virada. Talvez você precise, antes de fazer essa conversa estratégica que eu estou propondo aqui, você precisa um passo antes cuidar de você. Ou seja, buscar ajuda terapêutica pode ser algo maravilhoso para você cuidar do seu coração e conseguir se empoderar para conseguir fazer esse ponto da virada que eu vou contar aqui. Uma conversa estratégica ela funciona mais ou menos assim. É você esperar um momento em que vocês dois estejam calmos, tranquilos e tudo, e colocar para você como você se sente quando você ouve determinadas expressões, determinados tons, e por aí vai. E colocar que você não vai ter mais a atitude que geralmente você tem. Talvez, provavelmente, você busque ficar se explicando, dizendo que, na verdade, você não tinha a intenção de agir de tal e tal forma e tal. E, enfim, tentando dialogar com ele, enquanto ele continua agindo dessas formas ditas hoje aqui na palestra. Então, essa conversa estratégica, ela é estratégica, que é você sinalizar de que esse tipo de comportamento, de fala, de jeito de lhe tratar, não é algo que você vai aceitar mais. Não é algo que você quer ter um relacionamento que seja livre de acusações, de críticas, de julgamentos, de ofensas em forma de brincadeira, enfim, e que seja realmente respeitoso consigo, com sua alma, com sua essência, com você. Então, é você sinalizar o como que você ficou com o relacionamento tendo sido dessa forma até então, e o porquê que é importante para você, a partir de agora, ter respeito no relacionamento, ter dignidade, ter honra, ter suas necessidades humanas importantes de serem honradas acontecerem,
E a partir de então, o que você vai fazer de diferente? Então, por exemplo, você conversando e falando, olha, a partir de então, quando você começar a aumentar o seu tom de voz para mim, quando a forma de você falar, seja acusatória, seja me responsabilizando, seja falando tal e tal coisa que me faz me sentir mal e tal, eu vou, por exemplo, me afastar. Eu vou, se necessário, eu vou sair de um determinado local, igreja, festa, curso e tal, caso isso esteja acontecendo em tal qual lugar, e vou para casa imediatamente. Ou o contrário, por exemplo, se estiver em casa, vou ir para o quarto, não vou ficar mais na sala ou conversando com você, vou dar um tempo e tal, para você se acalmar e para a gente não entrar em mais discussão, entende? Enfim, se afastar sempre que algo não esteja ok para você. Isso é uma opção. E outra é sinalizar. Tipo, olha, seu tom tá de acusação. Em outro momento a gente conversa. Não quero mais conversar, porque senão a gente vai ficar cada vez pior. É interessante falar coisas, frases curtas. Então, quanto mais curto para se retirar é melhor. Então, não estou gostando do tom que você está usando, outro momento a gente conversa. E pronto, entende? E deixa para ecoar essa ideia para a pessoa perceber a forma como está lhe tratando, porque geralmente não percebe. Geralmente está tratando dessa forma porque está cheio de razão, entende? E não percebe que não está sendo legal o jeito que está falando com você. Então, e é importante você colocar que se falar que você é sensível demais, você não vai aceitar. Que se você falar, se continuar com menosprezos, desvalorizações, julgamentos, você é gorda mesmo, tem que falar isso porque você é. Isso não é coisa que se fale, não é desse jeito, não é questão de quantos quilos eu tenho, mas sim a forma como você está falando para me diminuir. Isso não é legal. Não é assim que se trata a pessoa que divide a cama contigo. Então, eu não aceito que me trate dessa forma. Então, é se posicionar mesmo, colocar claramente. Não precisa precisa se posicionar e deixar claro o que você aceita e o que você não vai aceitar mais, ok? E é importante, inclusive, antes de fazer isso para o outro, fazer isso com você mesmo, tá bom? E o que você vai aceitar, o que não é aceitável a partir de então. Outra coisa é assertividade. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa e ela falou que ela queria ser mais assertiva. E aí, na definição de assertividade dela, ela disse o seguinte: a definição de assertividade dela era acertar mais. Isso é muito perigoso, porque quando duas pessoas têm a intenção de chegar em soluções, de encontrar soluções boas para as duas partes e tal, então é fácil acertar. É fácil falar uma coisa, se a pessoa não entendeu, ela vai te perguntar, você vai esclarecer, e assim mesmo você vai fazer, e vocês vão encontrar soluções. Mas se uma das partes quer se mostrar acima de você, então, se você colocar, como por exemplo, se ele entendeu o que eu estou dizendo, então eu estou sendo assertiva, eu estou acertando. Não, entendeu? Porque se ele não tiver intenção de entender, não importa o quanto você fale bem, entende? Não importa, porque se ele não tiver intenção, ele não vai entender, ele vai distorcer, ele vai fazer outra coisa. Então, é importante que a assertividade, ela não significa acertar, ela significa você falar de forma clara e eficaz. Existem determinados elementos que mostram quando você está sendo uma comunicadora eficaz. Então, se você está usando determinados elementos, você está conseguindo se expressar claramente. E isso que importa. Você tem que ter claro do que é você falar de forma clara. Entende? E isso, se você quiser, existe em algum local aqui próximo, tem como você ir para uma segunda etapa do congresso, em que tem um vídeo específico sobre as quatro
pilares ou as 4 formas da comunicação não violenta. Muito interessante e que vai te dar uma noção clara do que é assertividade. Então, se você quiser adquirir, você vai ter uma noção clara do que é assertividade nesse material, que é o nível 2 do Congresso, que é o nível que tem uma contribuição financeira, tá bom? E, continuando, então, é importante que seja claro para você o que é uma comunicação eficaz, uma comunicação clara e que não dependa do outro, que seja centrado em você, ok? Além disso, é importante você tomar posse do seu poder pessoal, seu poder como mulher, ou seja, do seu poder de gerir a sua vida, ou seja, de ter a sua vida nas suas mãos, não na mão do outro, não na mão de um relacionamento, entende? Nas suas mãos. Então, se vendo de igual para igual dentro do seu relacionamento, não mais como inferior, que é algo que é incutido e que você acaba comprando a ideia. Então, é importante que você se coloque no seu lugar como mulher, vendo o outro de igual para igual, e que quando ele cresce, quando ele está fazendo ações, dando ordens, enfim, tendo ações que mostra-se como superior, você trazê-lo de volta para, opa, que a gente é igual, a gente que decide como que vai ser as coisas aqui em casa, a gente decide o que vai fazer no próximo mês e tal, é a gente, não é somente você. É bom você ter claro isso para você e você assumir isso no relacionamento também. E apegar-se a boas referências de relacionamento. Que pessoa na sua família que tem um relacionamento realmente amoroso, realmente carinhoso ou minimamente respeitoso? Então, é importante você ter referências, encontrar na igreja, na comunidade, no trabalho, referências de relacionamentos que sejam respeitosos para você conseguir perceber o que não é legal que está acontecendo no seu relacionamento, que não é legal, que não deve acontecer. E também ter referências positivas de como pode resolver conflitos e por aí vai. E, além disso, tem uma outra coisa que acontece também, é que existe um outro detalhe. Se na sua família de origem, ou seja, seu pai, sua mãe, relacionamento dos seus pais, seja eles estando casados ou não, se na sua criação, na sua educação, você viu o relacionamento deles tendo muito abusos, falas difíceis, enfim, julgamentos, críticas e tal, é muito comum que pessoas que no seu lar de origem viveu esse tipo de situação, viu o pai falando coisas ruins para a mãe, ou até fazendo coisas piores, acabe tendo, de alguma forma, se mantendo num relacionamento que não é legal, num relacionamento que está lhe fazendo mal, porque é a única referência que você tem, porque é a referência da sua infância, entende? Então é importante que seja trabalhado todos os sentimentos relacionados à sua família de origem, para que então você possa se libertar de determinadas histórias que aconteceram e possa então ser a mulher que você nasceu para ser. Grande abraço, fica aqui meu carinho, vou deixar aqui meu contato, aqui embaixo, e meu contato para que, se você quiser uma ajuda terapêutica, uma ajuda de desenvolvimento pessoal, você também possa entrar em contato comigo, tá bom? Fico à disposição. Até logo. Tchau. Espero que seja bem útil essas informações para você.